Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens. Línguas dos anjos? Onde é que você já ouviu falar disso? Onde é que surgiu essa ideia? Porque ela não está no Antigo Testamento, não é mesmo? Você já viu algum anjo falando uma língua diferente lá no Antigo Testamento, em Gênesis ou qualquer outro livro do chamado Antigo Testamento? Você já viu isso? Não, né? Mas se você quer descobrir, fica aqui conosco. Este é o Teologia Crítica, um canal para entender a Bíblia. Hoje nós falaremos sobre as línguas dos anjos. Existem línguas dos anjos? Onde surgiu esta ideia? Já deixa aí o seu curtir, o seu like para poder fazer este tema chegar a outras pessoas, tá bom? Se você curte esse tema, se quer ouvir falar mais dele aqui no canal, por favor, curta, tá bom? Engaje aí para que esse tema possa chegar a mais pessoas e possamos produzir mais vídeos. Eu também quero saber se eu estou produzindo aí um vídeo que você gosta, que você curte, que você acha bacana. Deixa aí o seu curtir, tá bom? Olha só, gente. Paulo, como judeu que era, um judeu aí apocalíptico, que acreditava numa literatura chamada apocalíptica lá, produzida no século II a.C., mais ou menos, ele acreditava que existiam línguas dos anjos. Essa era uma crença tipicamente pós-exílica, ou seja, nós vamos encontrar exemplos dessa crença em livros apócrifos, como o livro Testamento de Jó. O Testamento de Jó é um desses apocalipses, tá certo? É um livro escrito aí do século II, mais ou menos século II antes de Cristo, e pode ter sido escrito, ter sido finalizado no século I depois de Cristo, tá? Nesse texto nós temos o seguinte: Jó, próximo da morte, ele entrega alguns artefatos sagrados para suas 3 filhas. Ele entrega um cinto sagrado para uma das filhas, tá? Conforme vamos ler no capítulo 11, verso 24 do livro Testamento de Jó. Olha só o que diz esse capítulo. Uma das filhas de Jó pegou, ela colocou um cinto sagrado que Jó entregou para ela, e ela começou então a cantar hinos angélicos na voz dos anjos. E ela cantou o louvor angélico de Deus enquanto ela dançava. Ela dançava enquanto cantava hinos nas línguas dos anjos. Temos mais sobre isso no capítulo 11, versos 27 e 28. Olha só. Então, a outra filha de Jó cingiu-se. Ela também colocou o mesmo cinto sagrado. Começou então a falar na língua dos que estão no alto. Falava no dialeto dos querubins, cantando louvores a Deus e exaltando a sua glória. Falando línguas angélicas, línguas daqueles que moram no alto, que moram no céu, idiomas celestiais. Você não vê isso em outros textos, né? Em textos canônicos, por exemplo, tá? Lá, quando os anjos aparecem, eles sempre estão falando uma língua que as pessoas entendem, tá? Quando os anjos apareceram a Daniel, eles falaram numa língua que Daniel compreendia. Nunca você vê Daniel ou Abraão ouvindo os anjos falarem línguas que as pessoas não entendem. O próximo exemplo é do Apocalipse de Abraão, texto escrito ali mais ou menos no século II a.C. ao século I depois de Cristo, tá? No livro apócrifo Apocalipse de Abraão, nós temos um desenvolvimento da narrativa onde Abraão faz um sacrifício a Deus e Deus firma o pacto com Abraão. Aquela passagem lá de Gênesis 15 será desenvolvida pelo Apocalipse de Abraão. Por coincidência, o mesmo capítulo, Apocalipse de Abraão 15, verso 6, nos diz o seguinte: Abraão tem uma visão fantástica, ele começa a subir ao céu, junto com os anjos. E então ele diz: enquanto subíamos, eu vi uma luz poderosa, indescritível, e no meio desta luz um fogo imenso. E dentro desse fogo uma multidão de anjos que falavam línguas que ninguém entendia. Apocalipse de Abraão, capítulo 15, verso 6. Línguas que eu não entendia. Ele ouviu os anjos falando, línguas que ele, Abraão, não conseguia compreender. Desses textos, nós percebemos algumas ideias em comum. Primeiro, línguas, vemos aí nesses textos a ideia de línguas que são de uma origem sobrenatural. São línguas do céu, línguas dos anjos, tá?
e que são incompreensíveis aos homens. Abraão não entendia o que os anjos falavam. Claro, eles falavam em dialeto próprio. A filha de Jó conseguiu falar nesse dialeto, mas ela conseguiu porque recebeu um símbolo sagrado que lhe deu o dom de poder falar nas línguas desses seres. Tá? Essas ideias de línguas de origem sobrenatural. 2. Línguas que fossem incompreensíveis aos homens. Onde é que você já viu isso? Diga para mim, onde é que você já leu isso na Bíblia? Tá, você já leu isso, por exemplo, em Paulo, na carta dele, a primeira carta dele aos Coríntios, onde você vê, por exemplo, o seguinte texto: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, e em mistérios fala com Deus. 1 Coríntios 14, verso 2. Há vários outros textos de Paulo ali na carta aos Coríntios, do capítulo 12 ao 14, falando disso, de línguas de origem celestial, línguas de origem sobrenatural, que são incompreensíveis aos seres humanos. Línguas que quem fala nessas línguas não fala aos homens, tá? Não é para eles entenderem, é para Deus. Fala apenas a Deus em mistérios, certo? Então, essa ideia de línguas de origem sobrenatural, incompreensíveis aos homens, você só consegue encontrar um eco disso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 14, tá? Verso 2. Mas você também vê isso no capítulo 12, tá certo? Você vê nesses textos, aí, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, essa ideia de línguas de origem sobrenatural, línguas que não são para os seres humanos, que não é para aquele que é natural, para o humano compreender. Línguas sobrenaturais que são incompreensíveis às pessoas, que ninguém entende, que nenhum ser humano consegue entender. Essas ideias que você vê nos apócrifos, escritos ali, colocando uma datação padrão, que vai ali do século II a.C. ao século II depois de Cristo, essas ideias estão ecoando em Paulo, na carta dele aos Coríntios, na primeira carta. Línguas que são incompreensíveis aos homens, porque elas não são línguas para este mundo, não são línguas naturais, faladas pelos seres humanos, são línguas celestiais. Essas ideias, elas advêm de livros apócrifos, livros apocalípticos. Veja, nós não estamos dizendo que Paulo não viu nada, que não havia nenhum fenômeno estranho em Corinto, que não havia milagre, jamais, não estamos falando disso. O que estamos falando é que a maneira com a qual Paulo articula com essas coisas passa, logicamente, por uma questão tipicamente do imaginário e da literatura judaica. Ele está inspirado nessas coisas e, a partir delas, ele lê o fenômeno que está acontecendo em Corinto, a partir da literatura e imaginário judaicos. Todo vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe. Deixe o seu like, comente, diga o que você achou, mostre a gente está no caminho certo, acrescente informações. Se não concordou, coloque o porquê, argumente e passe para outro colega, compartilhe com ele, se inscreva, tá? E ative o sininho para todas as notificações. Obrigado.